Boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal, à minha casa. Eu me chamo Acrísio, eu sou psicanalista e terapeuta, e aqui eu ensino mulheres com mais de 40 anos como sair do vazio emocional. Esse é o programa Liberdade para Dentro da Cabeça, na série Vazio Emocional. Ei, meninas e meninos, vamos convidando os amigos aí para participarem dessa live, que nós vamos falar de um assunto importante e de uma forma nova, diferente, tá? Diferente do que a gente costuma ouvir. E eu vou falar bem simples, com muita simplicidade, para que todos que estão aqui possam entender de uma vez por todas o que é esse tal ou essa tal de autoestima. Que coisa é essa? O que ela faz na nossa vida? Qual é o impacto que essa autoestima faz? Se ela tem influência na nossa vida de adulto ou não. Não é? Então, vamos falar sobre isso. Convide seus amigos. Cida Santana chegou, boa noite, então podemos começar. Graça, paz, boa noite. Esse é o programa Liberdade para Dentro da Cabeça. Se você não tem liberdade aqui dentro, não adianta nada você estar livre no mundo, porque você vai ser escravo de pensamentos limitantes, de crenças que te impedem de ser melhor, capaz, competente, feliz, capaz de um relacionamento saudável. Né? Então, liberdade para dentro da cabeça. Quando eu falo cabeça, pessoal, eu não estou falando de pensamentos apenas. Eu estou falando de pensamentos, de emoções, de instinto, ação e reação, pensada ou não, desejada ou não. Tá? É um complexo, é tudo. Não podemos reduzir a nossa vida só pensamentos. Isso foi em 1700, em que o pensamento sobrepujava as emoções, o corpo, e que só tinha valor o pensamento. E isso é um reducionismo, né? E ainda hoje algumas pessoas acreditam nisso. Nós somos um todo. E quer ver? Quando você está saindo do supermercado, indo para o caixa, como os caixas foram trabalhados com o passar do tempo? Você entra como se fosse um gado no brete, aquele lugar apertadinho que ele vai receber a vacina. Né? E nós entramos num brete de vendas, onde tem chicletes, chocolates, cabos, isqueiros, carteiras plásticas para colocar as carteiras de motorista, um monte de coisinhas miúdas, né? Aqueles chocolatezinhos de ovos surpresa, Kinder Ovo, não é? Então, e nós compramos. O que faz o ser humano comprar? Tem um nome isso, né? Compra por impulso, compra de impulso, não é uma compra emocional, não é uma compra mental, de pensamento. Então, peraí, como assim o pensamento é soberano? Não é mesmo. É uma tríade, é um complexo, né? É um agrupamento, é algo que nós chamamos holístico em todos os lugares nossos, né? Não é só uma coisa. E quando você tá indo, vamos, eu estive na praia por 7 meses. Quando a gente está indo para a praia, e aí, pela primeira vez, não vai de chinela, né? De repente você pisa na areia, quente pra caramba. O que a gente faz? Você pensa, nossa, essa areia está a 42 graus, está esquentando demais, o assoalho do meu pé mais para o lado esquerdo, então eu devo. Você não faz isso, você pula. É uma reação, não é emocional, nem é uma reação de pensamento, é uma reação fisiológica instintiva, né? Em que você simplesmente reage. E isso existe para nossa defesa, para nossa sobrevivência, e não fica só reduzido a esse lugar, não. Tem muita coisa envolvida. Então, quando a gente fala em autoestima, nós devemos prestar atenção nesse todo, tá bom?
Então, liberdade para dentro da cabeça não é só pensamento, é entender pensamentos, as emoções e o corpo, como esse sistema todo funciona a nosso favor. E funciona a nosso favor, sabe? De alguma forma, nós entendemos que devíamos fazer assim, por isso, a nosso favor. Só que nós precisamos evoluir. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela disse: Nossa, como a mudança é difícil, se mudança é difícil porque nós queremos a estabilidade, nós queremos a normatização, nós não queremos surpresa, porque a surpresa tira a gente da estabilidade, das expectativas criadas, a gente se conformou. Conformar é manter uma forma, né? Nós nos conformamos com um pensamento, com uma emoção, com um desejo, e a gente foi preparando as coisas. De repente tem que mudar. A vida é mudança. O nome vida sugere, tem dentro dela mudança. Não é possível existir uma vida sem mudança. Quando a gente fala mudança, a gente está pensando em mudança com caminhão, que a gente embrulha as coisas. Não é essa mudança. Constantemente nós estamos mudando. Precisamos nos adaptar a muitas coisas. E se a gente não faz isso, a gente sofre, né? Então, liberdade para dentro da cabeça tem isso. E nós vamos falar agora sobre a autoestima. É um termo batido, né? É um termo batido. Eu confesso que eu tive muita coragem para falar sobre autoestima, porque está na boca de todo mundo, parece chiclete, né? Está na boca de todo mundo. Bom, eu quero falar de uma forma nova. Aliás, eu falaria sobre equilíbrio, não é equilíbrio, é equilíbrio. Mas vou deixar para falar em outro momento. Quero deixar você com essa pulga atrás da orelha. O que é mais importante, mais forte, mais autoestima ou equilíbrio? A gente conhece a autoestima, mas quais são os fundamentos do equilíbrio, né? Olha, equilíbrio vem antes de autoestima, tá? Quem tem equilíbrio é uma junção da palavra um equilíbrio dentro de mim, comigo mesmo. Se não tiver equilíbrio, eu não consigo desenvolver a autoestima. E como eu trabalho a origem das coisas, é importante você conhecer o equilíbrio. Depois eu vou dizer sobre ele, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre autoestima. Estima é algo que nós prezamos. Estima é algo que, poxa, eu tenho você em elevada estima, eu considero você elevadamente, né, em alta estima. Eu cuido de você, eu penso em você, né? Mas quando a gente coloca a palavrinha auto antes, né? Auto de eu, A-U-T-O, auto, como automóvel, é aquilo que se move por si mesmo. Em inglês seria self, né? Self, o self, o meu. Então, self-estima, né? Seria self, é mais fácil entender. Agora, quando a gente fala alto, a gente está falando do quê, né? De alto de altura, uma pessoa alta, ou de alto eu mesmo, né? Então, a autoestima é a estima que eu tenho por mim mesmo. Né? E o que acontece é que a autoestima parece que fica abalada, né? Como é que ela acontece? Eu quero falar um pouquinho, deixar mais claro isso aí. A autoestima é uma maneira como nós nos enxergamos, como nós nos valorizamos. Como você se vê? Vou dar um exemplo. Algumas pessoas no trabalho talvez digam para você como você é competente, hein? Nossa, você é bom nisso, você é muito capaz, você, nossa, tem um pensamento muito ágil, você consegue contornar as situações, você é muito flexível.
E você diz assim, de quem essas pessoas estão falando, né? Não é de mim, eu não me vejo assim. Eu não me vejo assim. Já passou por isso antes? Já se viu assim? Como uma pessoa que não se vê como os outros veem você? Esse é um dado da autoestima, a maneira como nós nos vemos, né? Você não se valoriza tanto quanto as pessoas valorizam você, não é mesmo? Então é importante. A autoestima é isso. Quanto eu me valorizo. Agora, por que eu não me valorizo, gente? Será por que isso? Não é, Sheila? Constantemente isso acontece? Então. Mas por qual motivo você não se valoriza? Por qual motivo você não se vê como os outros veem você? Por que isso acontece? Bom, porque nós nos conhecemos, aliás, muito mal, tá? Nós nos conhecemos lá na infância e foi lá que nós tivemos a construção dessa nossa autoimagem, a imagem sobre nós mesmos, né? O julgamento que a gente faz sobre nossa própria importância e valor. E isso influencia como a gente se sente. Isso é autoestima. E como a gente se sente em diversas áreas da vida, né? Tá bom? Bom, quando é que a autoestima se forma? A autoestima ela está em constante formação. Mas vamos lá. O livro começou a ser escrito quando a gente nasceu. E imagina, o que dá o tom no livro são os primeiros capítulos, né? E os 12 primeiros capítulos da nossa vida têm uma força muito grande sobre nós. Né? Então, por que a nossa autoestima, a nossa estima pessoal é baixa? Tem diversos fatores em que a gente pode dizer quando a autoestima é formada. Primeiro, pelo fator das experiências vividas na infância. Experiências com o quê? Pensa aí, uma criança que em casa não vivia com os pais, porque os pais trabalhavam muito, saíam cedinho, os dois, pai e mãe, saíam cedinho e voltavam só à noite. Qual é o senso de amor, de proteção, de atenção que essa criança tem dos pais? Você consegue perceber isso? Talvez você tenha vivido isso, né? Então, os, como você se viu em relação a esses dois adultos, papai e mamãe, é o que faz você ter essa autoimagem, como você se julga, como você se vê. Essas experiências da infância, essa criança que os pais trabalhavam muito, ela vivia cuidada pela empregada, pela secretária, não era babá, não tinha o papel exclusivo, nem um treino exclusivo para cuidar de criança. Ela era a empregada da casa, ela quem fazia faxina na casa, arrumava a casa toda, fazia comida também, né? Era quase um faz tudo, lavava a roupa e ainda cuidava da criança. Agora, imagina, a gente sabe que o trabalho de casa não é um trabalho fácil, né? Ele nunca acaba, começa por aí. Ele é um trabalho eterno. Se você quer imaginar o sentido de eternidade, pensa no trabalho de casa. É isso, ele nunca acaba. Quando você acha que acabou, já tem que começar outra parte, não é mesmo? E então as experiências da infância dessa criança foi com essa empregada, e a empregada não aliviava muito com a criança, sabe? Porque ela tinha que fazer tudo. E a criança quer atenção, não é assim? A criança quer está em fase de aprendizado, ela quer conhecer as coisas, quer perguntar as coisas. E a empregada tem uma missão de deixar tudo arrumado para quando a dona de casa chegar, ela poder entregar o serviço certinho. E aí essa empregada briga muito com a criança, bate na criança, deixa a criança de castigo. E quando a mãe chega, a empregada fala para a mãe o trabalho que a criança deu. E a mãe
bate na criança, põe a criança de castigo novamente. Qual é o senso de auto-amor que essa criança tem? Qual é? Né? Os pais que deveriam dar carinho, atenção, ouvido, acreditar nela, não acreditavam, a deixava na mão de uma algoz, né? Não é algoz, eu estou falando, mas ela fez o que podia também, né? Mas assim era o sistema da vida. E essa criança se sente abandonada, se sente menosprezada, se sente não valorizada. Imagina como essa criança vai crescendo. O senso de autoestima dela é derrubado, é colocado lá embaixo. E é com esses primeiros capítulos da vida que ela chega na vida adulta. E aí ela tem relacionamentos que a maltratam, que a desprezam, que abusam dela. E foi a isso que ela aprendeu na infância, que amor maltrata, abusa, castiga, bate. Foi isso que ela aprendeu. E é com isso que ela entendeu a autoestima dela. Ela não tem um amor equilibrado por ela mesma. E ela se entrega para qualquer coisa. Né? Então, experiências da infância. Né? O contrário também tem, né? Criança que é encorajada, que é elogiada pelos esforços que faz. Às vezes, o esforço de uma criança é um desastre. E aí, às vezes, os pais brigam porque ela fez um desastre. Que desastre? Ela foi limpar, mas não limpou direito. Ela pegou a roupinha dela e molhou, achou que era lavando, mas não era. E bate na criança e castiga. Aquele era o esforço que a criança tinha para dizer: olha como eu estou aprendendo. Mas ali ela foi sufocada, abafada, e ela não cresce. Entende? Isso é autoestima. Mas se ela é elogiada pelo pouco que ela fez, parabéns, minha filha. Nossa, você vestiu uma roupinha, a roupa de domingo ela colocou na terça-feira. Você vestiu essa roupinha sozinha, foi? Ai, que bacana. Então, essa roupa é tão bonita, né? E quando a gente for sair num domingo, passear, né? Que roupa a gente pode pôr, né? Explicar à criança aquilo, os pais não tiveram essa paciência, porque eles também não foram ensinados desse jeito, né? Experiências da infância fazem a autoestima. O quanto eu gosto de mim foi o que eu aprendi com aquelas experiências ao meu redor. E assim também vai, as interações sociais vão crescendo à medida que a criança cresce, 4, 5, 6, 7 anos, ela vai tendo experiências com professores, com amigos. E essas experiências também formam quantas dores chegam da escola. Nessa idade, as crianças são um pouco sádicas, gostam de ver as outras sofrerem. E aí arrumam apelidos, fazem bullying. E aí muitos adultos hoje guardam a dor do bullying. E quando chegam em casa, os pais, novamente, não tiveram a habilidade para trabalhar com aquela situação da criança. E aí a criança tem que engolir o bullying e às vezes é reforçado em casa. É reforçado em casa. Uma pessoa de 45 anos hoje disse que foi chamado na escola de frouxo. E ele chegou em casa e contou para o pai. Me chamaram de frouxo. Mas você é frouxo mesmo, olha como é que você é. Então reforça a dor da criança ao invés de ser apoio. Mas o pai não queria reforçar a dor, queria que ele saísse daquilo com raiva, né? Usasse a raiva para sair. E deu errado. Não foi uma boa coisa, né? Não teve apoio. Né? Como sair da baixa autoestima? Já estou velha e até agora não saí desse problema. Bom, eu vou dizer como sair. Autoconhecimento e autoaceitação é uma das coisas que fazem a gente sair, mas também é uma das coisas que podem fazer a gente permanecer, se a gente não se conhece o suficiente e não se aceita. Né? Eu vejo, nesses últimos 20 anos, tenho trabalhado com muitas mulheres, e
as que se dedicam ao autoconhecimento, aprendem a aceitar as falhas como parte do crescimento, né? E aí elas têm autoestima elevada, né? Qual é o impacto da autoestima na vida? A autoestima, o quanto eu me amo, né, impacta a minha vida. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu não tenho falado muito, lido muito os comentários de vocês, porque eu vou desenvolvendo e acabo me envolvendo com o que falo, e aí eu não consigo parar. Oráculo de Fênix, como é seu nome, Oráculo de Fênix? Poxa vida, fui chamada de gorda, tenho problemas com peso até hoje. Pois é, né? Agora que você pode tomar conta disso, você faz o que os outros falaram, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É importante você agora assumir essa parte, né? Essa paradinha na sua mão e fazer diferente, né? Em casa, meu irmão me chamava de gorda e chama a esposa de gorda. Olha só, as esposas de gorda. Coloca o seu nome nas esposas, né? Então, olha só. Lembra que eu falei do bullying, né? Lá na infância, meninos, crianças têm essa mania, né? Tem essa mania de apelidar os outros, para ver os outros sofrerem. É triste isso. Não sabem. Se alguém falar para os pais dessas crianças que fazem o bullying, que ela está fazendo bullying, eles talvez não façam nada, né? Mas parece que é um reflexo de como eles são criados, né? A Helena, eu não sei o que é amor, nunca vi isso, eu só fico atrás dos filhos adultos. A Aparecida disse. Então, vamos lá, autoestima. O amor hoje, depois que a gente cresce, nós temos todos os recursos para encontrarmos o que precisamos dentro de nós, tá? Dentro de nós. O que nós fazemos é repetir aquilo que nós recebemos. E se nós recebemos desprezo, se nós recebemos desatenção, nós acabamos fazendo isso conosco e com os outros, né? Quando não fazemos com os outros, né? Quais são os impactos da autoestima na nossa vida? Relacionamentos saudáveis. Se eu tenho alta autoestima, eu posso encontrar bons relacionamentos. Agora, se eu não tenho, se eu tenho baixa autoestima, eu vou encontrar relacionamentos de codependência, né, de maus tratos, de abusos. Eu vou repetir o que eu vivi lá na infância, né? Pessoas com autoestima elevada, com alta autoestima, tendem a estabelecer relações mais saudáveis e equilibradas. Elas conseguem colocar limites, conseguem dizer não, sem medo de se ferir ou ferir o outro, sem medo de achar que vai ser abandonada quando impõe um limite. Então, a baixa autoestima faz que você aceite tudo. E aí você chega um ponto que você diz, era um relacionamento tóxico, mas espera aí, qual a sua colaboração para que esse relacionamento chegasse em toxicidade? Se você não assume a sua parte, você vai para um outro relacionamento levando tudo isso de novo. E aí as pessoas se aproximam, avançam o sinal e as coisas continuam acontecendo. Entende? Então é importante você olhar para dentro de você, para elevar sua autoestima e poder colocar limites nas relações. E aí a relação passa a ser uma relação saudável. Uma mulher com boa autoestima se sente muito mais confortável ao expressar as próprias necessidades e os limites, sabe? Evitando desse jeito os relacionamentos tóxicos, não é mesmo? Decisões, outro impacto da autoestima nas decisões e nas realizações. Tanto uma autoestima elevada como uma autoestima baixa vão impactar as decisões e realizações. Se você tem problema de autoestima, a autoestima é baixa, você não vai tomar decisões. O que pode acontecer? O que vão dizer de mim? O que vão pensar? Posso não me dar bem? Tudo isso vai acontecendo para fazer você evitar tomar decisões, porque baixa autoestima.
né? E aí você não realiza nada. E você chega, passa um final de ano, ó, vai chegar dezembro, tá? Dia 31 de dezembro de 2025, vai chegar. Tenha certeza disso. Já estamos caminhando para lá. Desde que ele começou, ele está se dirigindo ao final. Então, se você continua na baixa autoestima, você não vai realizar as coisas que você gostaria, desejaria, precisaria resolver, conquistar, realizar. E aí, a baixa autoestima prejudica a sua realização, né? Confiança, que é resultado de alta autoestima, de uma autoestima elevada, incentiva a gente a perseguir sonhos, a assumir riscos. Sem riscos, ó, Fernando Pessoa dizia um negócio assim maravilhoso: não existe atividade humana sem riscos. Até ficar parado, até não sair de casa, até não decidir, tem risco. E o pior, você está assumindo um risco sem fazer nada. Então é melhor fazer, vai. Mas só a autoestima faz isso, né? Tá, vamos continuar. Saúde física e mental é impactada pela baixa autoestima ou pela autoestima elevada? Sim, é impactada. A autoestima afeta diretamente, gente, a nossa saúde mental e física. Porque imagina uma baixa autoestima, você sempre está na tristeza, na indecisão, na procrastinação, no achar que você é errado, achar que o mundo está te perseguindo, achar que as pessoas estão te julgando. Tudo isso faz mal à saúde. Tudo isso gera adoecimento físico e mental, né? Já uma autoestima elevada, o contrário. Você se sente grata, vive uma vida plena, alegre, aceita desafios, faz boas relações, tem um sentimento de autovalorização, você tem menor nível de estresse, maior bem-estar, você encara as dificuldades. Esses dias uma pessoa me disse assim: Cris, aconteceram 5 coisas muito ruins para mim hoje. Nossa, foi muito difícil, mas eu rezo tanto, eu vou à igreja direto, eu faço parte de movimentos da igreja, eu faço terapia, eu sou uma boa mãe, eu procuro ser uma boa esposa o tempo todo, eu arrumo tudo aqui em casa, porque essas coisas acontecem comigo. Eu falei, ué, você está fazendo todas essas coisas para que nada de mal lhe aconteça? Não é mesmo? A gente não compra isso. Ir à igreja para que nada de mal aconteça, fazer terapia para que nada de mal aconteça, é uma expectativa completamente errada. As coisas vão continuar acontecendo, que não depende da gente. Um acidente com o filho, um acidente com um pet, a perda do emprego, não depende de você estar indo à igreja, de você estar fazendo terapia. Não depende de você, depende do outro, de terceiros. O mundo vai continuar oferecendo desafios e colocando obstáculos na sua frente. Agora, como você reage a tudo isso, como você encara tudo isso, é que é a grande diferença. Se você está alinhada na sua igreja de que Deus está com você e que não importa o vale da morte que você atravessa, que Ele está do seu lado, você vai enfrentar. Você faz terapia para se conhecer e se conhece, consegue dizer não para as coisas, consegue enfrentar a morte. Ou a morte vai acontecer, não é? E aí? Você vai dizer, eu ia à igreja fazer terapia porque a morte veio. Como assim, né? Então, é para você ser mais forte para encarar as dificuldades da vida, né? Isso mesmo, Giane, isso mesmo. O imprevisto vem o tempo todo, não é mesmo? Por isso chama imprevisto, né? 4 pilares da autoestima. Uma colega perguntou
qual é o caminho para sair da baixa autoestima, né? Então, vou dar os 4 grandes pilares da composição da autoestima. Primeiro, conhecer-se. Cláudio, quando você diz tenho mente travada, você já fechou negócio. Não fecha negócio, não. Diz assim, às vezes eu sinto que tenho, né? Mas se abra para possibilidades. Se você definir que tem, acabou, não tem como mudar, né? Como vai destravar? Tomando remédio? Fazendo uma cirurgia? Não. Então, assim, tudo o que nós sabemos trouxe a gente até aqui. E tudo isso que nos trouxe até aqui não é capaz de nos levar a um momento além, acima. Nós precisamos adquirir novos conhecimentos, ter uma consciência melhor, maior sobre nós, sobre o mundo, para que a gente alce novos patamares. Ou vamos continuar no mesmo lodo, caindo o tempo todo, entende? Então, abra a mente para novos conhecimentos. Abra-se para isso. Autoconhecimento é o primeiro conhecimento importante. Conhecimento sobre quem é você. Conhecimento sobre o que te limita. Não é só conhecer as capacidades, porque às vezes a gente olha, muitas pessoas dizem, olhe para as suas capacidades, esqueça os seus defeitos. Mas como assim esquecer os defeitos? Né? Nós temos defeitos, eu sou um completo, eu não sou um pedaço. Eu não sou um pedaço. Eu tenho defeitos, eu tenho falhas, imperfeições, porque somos imperfeitos, somos humanos, poxa. Então não dá para olhar só qualidade, não é? Mas não é para eu ficar também no muro das lamentações eternamente, me lamentando sobre meus defeitos, os defeitos do mundo. Não, mas é reconhecer que eu tenho falhas e defeitos, não ficar me punindo quando eu erro e me permitir avançar, olhar para meus acertos, meus defeitos. Sou um complexo, né? Então, o autoconhecimento envolve uma compreensão profunda de quem é você, incluindo forças, fraquezas, valores, desejos, muita coisa, né? É a base de todas as áreas da autoestima. Autoestima no trabalho, autoestima nas relações, autoestima com você na saúde, cuidar do seu corpo, né? Você, quando se olha no espelho, você diz, esse é o corpo que eu amo e que eu quero levar para a minha vida toda? Não estou falando em estética, estou falando em peso, estou falando em cuidado, não estou falando em cirurgia plástica, não estou falando disso. Mas muitas vezes a gente não cuida do nosso corpo e fica se mal dizendo, né? Tá, você é importante dedicar tempo para você pensar nas suas experiências passadas, presentes. Você pode fazer isso numa terapia. Olha, tem meus alunos que fizeram a terapia da origem, uma terapia maravilhosa em grupo. Convido você, quando tiver uma próxima oportunidade, para você fazer. Tem a terapia individual, mas faça. A gente corre para a academia, a gente corre para a universidade, a gente corre para trabalho, a gente corre para casamento, a gente fica correndo da gente, e é com essa pessoa, comigo, você com você, a autoestima, que a gente vai para a academia fazer ginástica, que a gente vai para a universidade estudar, que a gente se casa, que a gente vai para o trabalho, e a gente esqueceu de cuidar do nosso interior, do autoconhecimento. Continuamos com aquela famosa frase, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Pessoas lindas, cabelos maravilhosos, peitos sempre eretos para cima, pele esticada, uma bolsa da Gucci, celulares lindos, carros maravilhosos, trabalhos maravilhosos, mas por dentro uma dor só. Quanta dor, né? Então, autoconheça-se, investe em você, investe seu tempo,
Investe em você, nesse crescimento, em se conhecer, porque isso vai elevar o amor próprio, sua autoestima. Né? Segundo pilar da autoestima é a autocompaixão. É você se compadecer por você, como você trata você mesmo. Né? Com gentileza, com compreensão, principalmente quando você fracassa, ou você ouve e fala as mesmas vozes da infância. Você não presta para nada, você é burro, você é isso, você é aquilo, você é gorda, você tem um cabelo horroroso, você tem as pernas de palito, né? É assim que você se trata quando você erra, fracassa. Lembra, o erro faz parte do crescimento. Autocompaixão, ter amor por você. Em vez de se criticar severamente, eu não presto mesmo, nada dá certo. Ou ficar, pô, você não faz nada certo, ter que entregar um trabalho 200% perfeito e nunca entrega, né? Nunca entrega. Está sempre dando brilho naquela mesma coisa e não vai para frente. Antes feito do que perfeito não feito. Né? Porque o perfeito a gente nunca faz. Antes feito, tá? Faça. Autocompaixão. Em vez de se criticar, oferece a você mesmo o mesmo cuidado e apoio que você oferece para um amigo, para uma amiga querida. Faz isso. Né? Quando você cometer um erro, pratica autocuidado ao invés de se flagelar, de se sabotar, dizendo assim, tá tudo bem, né? É assim mesmo. Você diga, então, para você, errar faz parte do aprendizado, eu vou seguir. Né? Terceiro pilar, autoaceitação. Aceitar significa reconhecer e aceitar que você tem partes de sombra e partes de luz. Você tem erros, tem defeitos, é imperfeita e tem acertos, qualidades, competência. Você é um todo, se aceita. É a capacidade de você se amar incondicionalmente. E amar incondicionalmente é isso, né? É você amar o que tem de bom e o que não está tão bom ainda. Não se compara com as pessoas. Não se compara. Comparar não é uma boa coisa. Aceita que você pode não ser bom em todas as coisas, mas valoriza suas habilidades, né? Tá bom? Bom, o último pilar que compõe a autoestima é autoconfiança. Confia em você. Acredita. Tem uma pessoa que, nossa, ele tem atravessado um mar tão revolto na vida dele. O medo está tomando conta dele de uma forma assim, quase que cupinicida. Você já viu os cupins como devoram um tronco de uma árvore? Eles são capazes de derrubar uma árvore. Vai devorando aos pouquinhos. Então, assim, ele está sendo invadido pelo cupim do medo. Quando ele vai fazer algo, ele pensa em todos os passos que podem dar errado. Sair de casa, que horário, se a rua vai ter muita gente, se pode ser assaltado, qual rua deve andar onde tem menos trânsito, onde tem menos risco de acidente, onde tem menos risco de assalto, se onde ele vai chegar tem elevador, se não tem, se ele conhece, se não conhece. Nossa, é um rosário, rosários são 50 Ave-Marias, né? É um rosário de contas de problemas. E ele consegue fazer algumas coisas, consegue superar alguns desafios, e ao invés de se parabenizar, ele diz, mas poderia ter dado errado. Como assim? Ele não faz crescer a confiança nele. Então, se sinta segura para assumir uma nova responsabilidade no trabalho, confiando na sua capacidade de aprender, de se adaptar, mesmo na frente de dificuldades. Confia na sua capacidade de amar de novo, de perdoar de novo. Confia na sua capacidade de cuidar bem do seu corpo. Né? Então, bom, o que é que tem que fazer para despertar a autoestima? Praticar o autoconhecimento.
pratica autoconhecimento. Estando aqui nas lives, gente, é um pouco disso, tá? É um pouco. A Mari disse, Rosário, são 150. É verdade, são 5? Não, são 5 vezes 5, 25, 250, né? São 5,50. 3 vezes 5, 150. Eu me confundi. 150, tá certo. Bom, voltando. Autoconhecimento. Conheça suas forças, pratica isso. Estando aqui nas lives é um caminho para isso. Toda terça e quinta faz isso. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, entra lá, @Crisio de Medeiros. Tem mais de 350 conteúdos profundos para você assistir, passar por lá, fazer seus comentários. Faz isso, vamos crescer junto. Conhece suas forças, suas fraquezas, seus valores, né? Dá uma ação para isso. É importante você tomar um caminho para isso, né? Segunda coisa, estabeleça metas realistas. Teve uma pessoa que falou assim, Cris, eu comecei a cuidar do meu corpo. Estou indo na natação 3 vezes por semana. Eu falei, que bacana, nossa, baixo impacto, você trabalha todo o seu corpo. Eu estou indo na academia 5 vezes por semana. Meu Deus! Então você vai 5 vezes na semana para a academia, mas 3 vezes na natação? E eu estou querendo fazer futevôlei 2 vezes por semana. Eu falo, não, para, não faz isso. Quanto tempo você está parada? Eu estou parada faz 3 anos. Então vai com calma. Estabeleça metas realistas, não é? Faz isso. Eu ouvia um professor dizendo assim para mim, lá quando eu tinha 13 anos de idade, 1%, hein? Ele só falava isso. 1%, hein? Quando o assunto era mudança. 1%, hein? Caramba, eu tinha 13, eu tenho 65, 52 anos atrás. 1%, hein? E está valendo ainda. Sabe por quê? Nós temos a tendência, principalmente quando começa o ano, né, de querermos mudar 90 graus na vida, 180 graus, fazer uma mudança radicalíssima. Mas a gente não sustenta porque é pesado. A gente cansa, desanima muito grande. Então, você quer fazer 5 dias na academia, faz 10 anos que você não vai, calma, 1%, hein? Vai um dia na semana. Espera completar 15, 30 dias e você se apropria daquele momento, daquele espaço. E aí você vai 2 vezes, passa mais 30 dias, e você se apropria de novo dessa segunda vez no espaço, no ambiente, no corpo. E aí você, quem sabe, pode ir 3 vezes por semana, e assim você vai galgando espaço. 1%, hein. Seja lá o que for, tá bom? Não vai com tudo não, 1%. Metas realistas, tá? Pratica autocompaixão, tenha seja generosa com você, né, e passe a cultivar relacionamentos positivos. Gente, tem gente que só quer usar você, e você, às vezes, pela baixa autoestima, dá tudo para essa pessoa, porque acredita que essa pessoa vai ficar com você, né, e aí você entrega tudo para ela, você cuida 200% dela. Mas e se você não tivesse medo de perder, o que você faria? Os 200%? Será que você não cuidaria um pouco mais de você, ao invés de 200% do outro? Então, cultive relacionamentos positivos, cerque-se de pessoas que apoiam e incentivam você. Não apoia no erro, né, mas que incentiva. E, principalmente, evita comparações. A gente não está aqui competindo, não. Nós estamos de uma forma colaborativa nesse mundo. Não se compare. Você é única, você é único.
A comparação é injusta com você quando você perde e com o outro quando o outro. A comparação é injusta. Não se compare, você é especial. Cada um tem um espaço riquíssimo. Seja você com seus acertos, com seus erros. Você pode errar, tá? Seja generosa com você. Bom, eu disse no começo da live que o equilíbrio, um equilíbrio de mim mesmo, equilíbrio, é um estado de harmonia interior que resulta do reconhecimento e valorização equilibrada de si mesmo. É um tema que eu quero trazer para você. É um tema que eu coleciono há muitos anos, sobre muitos estudos da psicologia, que mostra que o equilíbrio nosso interno, ele vem antes da autoestima. Eu quero mostrar para vocês, tá bom? Bom, espero que eu tenha dado algo para vocês sobre autoestima. E lembra, a autoestima, ela está ainda sendo construída na sua vida, depende de você. Para de acreditar naquilo que você ouviu na infância e construa uma nova relação, uma nova visão sobre você. Você merece, você é capaz. As lives, Giane, ficam gravadas no meu canal do YouTube, @Acrísio de Medeiros. Vai lá no YouTube e escreve @Acrísio de Medeiros, tá? E assiste. Maria de Lourdes, a sua autoestima está muito baixa, então, bora levar juntos? Continua comigo, eu te ajudo aqui nessas lives, tá bom? Você merece elevar isso porque você é especial. Para de acreditar em fantasmas internos, eles ficaram lá atrás, está na hora de mudar tudo isso, tá bom, gente? Gratidão, se você gostou, compartilhe essa novidade. Terça-feira tem mais. Eu vou falar sobre, na terça-feira, sobre vazio emocional e como a falta de conexão com a sua essência, com quem você é, afeta na sua alimentação e autocuidado. Acredita nisso? Você acha que tem dificuldade na alimentação, com o seu corpo, com o seu autocuidado, higiene pessoal, autoimagem? Vou te dizer qual é a relação do vazio emocional com isso e como você pode se livrar disso saindo do vazio emocional. Vamos lá? Terça-feira, às 19 horas, convido os amigos, tá? Valeu, Cida Santana, gratidão, tudo de bom. Obrigado, Realidade. Glória Rocha, gratidão. Keuka, tudo de bom. Neuza, obrigado. Marlene, grande abraço, tudo de bom. Minhas alunas, valeu. Alice, grande abraço para você também. Fiquem com Deus, ótimo final de semana, tudo de bom e dá licença. Vou desligando.